Sua Bíblia está aberta em Atos já? A minha já está em Atos aqui, Atos dos Apóstolos, que é o que nós vamos continuar. Se você não veio aqui domingo passado ou não assistiu os nossos cultos pela internet, eu comecei domingo passado a fazer uma exposição do livro de Atos, e o domingo passado eu fiz a exposição do capítulo 1 até o capítulo 7, e hoje nós vamos avançar do 8 ao 12. Eu quero, em 4 semanas, em 4 domingos, nós estarmos aí vendo todo o livro de Atos e aprendendo com esse livro precioso. Você vai verificar aí, lendo então, depois você pode ler na tua casa, porque não dá para fazer isso novamente, que Lucas, um médico, um gentil, alguém que não caminhou com Jesus, alguém que se converteu depois, mas que ouviu falar de Jesus, ouviu sobre as boas novas, se converteu de fato, e ele então escreve a Teófilo, tanto o Evangelho de Lucas, quando ele destina o Evangelho, então, aquela carta a Teófilo, e continua em Atos escrevendo a Teófilo, então, e ele diz que minuciosamente ele verificou todos os fatos. Então, Lucas, por ser um médico, ele foi minucioso naquilo que ele escreveu, e aí nós vimos durante uma boa parte do domingo passado exatamente isso. Quando eles, então, têm ali o último contato com o Senhor, quando o Senhor pede para que eles aguardem, então, em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do Espírito Santo, eles ficam em Jerusalém, aguardam em Jerusalém, a igreja, então, nasce ali em Jerusalém, vocês lembram muito bem disso. Lá no capítulo 2, eles têm ali a experiência com Pentecostes, onde eles são batizados com o Espírito Santo e passam a falar na língua daqueles que estavam ali, não é? E todos que estavam ali, estrangeiros em Jerusalém, entenderam o que eles estavam falando. Essa experiência fez com que Pedro, então, fizesse um discurso, não é, cheio do poder do Espírito Santo. E naquele discurso de Pedro, de um grupo de cento e poucas pessoas que estavam ali em Jerusalém, 3.000 pessoas se convertem, não é? E essas pessoas são batizadas. E a igreja, então, começa em Jerusalém, ela começa ali em Jerusalém a todo vapor, cumprindo Atos 1:8, porque o Senhor disse em Atos 1:8 que nós receberíamos poder, e disse isso aos discípulos: vocês receberão um poder, não é? E este poder vai dar a vocês, então, essa condição, o poder do Espírito Santo, para que vocês pudessem testemunhar, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles, então, começam ali a testemunhar em Jerusalém, não é? De forma audaciosa, e a igreja, então, avança em Jerusalém, quando Pedro, então, prega ali no templo, quando os cristãos se reúnem todos os dias para que eles pudessem compartilhar tudo que tinha. Depois Pedro e João, lá no capítulo 4, pregam perante o Sinédrio, uma oportunidade que Deus dá a eles tremenda, e eles, de uma forma audaciosa, pregam o Evangelho ali aos líderes no Sinédrio. Depois temos lá no capítulo 5 a história de Ananias e Safira, não é? Que ao ver que homens, os discípulos de Jesus, vendiam o que tinham, entregavam aos apóstolos, eles fazem isso, mas eles mentem ao Espírito Santo, não precisava disso, e eles são fulminados, eles morrem literalmente, tanto Ananias como Safira, porque Deus queria uma igreja pura, uma igreja sincera, um povo que de fato obedecesse e que não houvesse tramóia, maracutaia ou qualquer outro tipo de coisa ali. Depois, lá no capítulo 6, né, as viúvas reclamam que não estão sendo servidas à mesa, e eles escolhem, então, homens tementes a Deus, 7 homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, para servir às mesas, enquanto os apóstolos continuavam com a oração e o ensino da palavra para aqueles que estavam ali. Junto a este grupo, Estevão é escolhido também entre esses 7. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar ali naquela região, além de servir às mesas, e ele, mal talvez interpretado por alguns que estavam enciumados, eles armam ali algo para Estevão, como se ele tivesse mentido. Estevão, então, é julgado, apedrejado e morto, e este é o primeiro mártir da igreja, então. Então, o capítulo 7 termina exatamente com a morte de Estevão sendo apedrejado ali naquele lugar, é onde esse discurso, e ele então faz um discurso bastante contundente, não é? E hoje nós vamos então trabalhar a partir do capítulo 8. Foi um breve resumo. Se você quiser ouvir novamente, assistir novamente, está no YouTube da igreja, também no meu canal Will de Rocha 1, está também lá só a mensagem.
você pode depois assistir novamente para você entender melhor. Eu só fiz um breve resumo aqui para você. Então, a partir do capítulo 8, que é o que nós vamos pensar. Logo no capítulo 8, no verso 1, há uma informação que é muito importante para o que nós vamos ver nesta segunda parte da exposição do livro. Diz assim: e Saulo, verso 1 do capítulo 8, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ou seja, aqui então começa a aparecer uma figura que nós vamos falar sobre essa pessoa um pouco mais na frente. Não é? Saulo estava ali, consentiu na morte de Estevão. Eu não vou entrar na questão do Saulo ainda, porque eu vou entrar um pouquinho mais à frente, é só para você guardar essa informação. E aí nós começamos logo no verso 2 do capítulo 8, diz assim: naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então lembre-se que os discípulos estão cheios do Espírito Santo, pregando, não é? Havia se convertido 3, depois 5.000, a igreja já é grande, o povo se reunindo, Deus acrescentando dia a dia, eles se reunindo todos os dias. Claro que isso causou um alvoroço em Jerusalém. Imagina 8, 10, 12 mil pessoas se reunindo todos os dias, compartilhando o que tinham, pregando o evangelho. Claro que isso causaria um alvoroço. Nós temos que lembrar que você tem ali, não é, os mestres da lei, você tem uma dominação romana, você tem um lugar que é dominado por um outro povo, e que qualquer movimento um pouco mais, não é, volumoso ali, qualquer situação que cause algum alvoroço chama atenção, e com certeza a igreja estava chamando a atenção em Jerusalém. Então, naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição. Perseguição por quê? Exatamente por causa disso. A igreja, então, passa a ser perseguida. Mas não se esqueça do que Deus havia dito, não é, aos discípulos lá em Atos 1:8, que eles deveriam testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é importante. Isso é importante por quê? Porque eles já estão testemunhando em Jerusalém. E aqui é uma coisa interessante, porque às vezes nós precisamos de um chacalhão. Nós precisamos de um É isso que nós precisamos às vezes. Não é? Precisamos disso. Porque às vezes estamos acomodados demais, às vezes estamos tranquilos demais. E o Senhor nos mandou pregar o Evangelho nas 4 regiões ao mesmo tempo. Então, de certa forma, se você observar o que estava acontecendo em Jerusalém, milagres acontecendo, né? Pedro, João, os discípulos curando, a coisa ali acontecendo, a igreja crescendo, isso às vezes traz uma acomodação. E aqui Deus, então, permite uma perseguição. E aí tem um tópico aqui bastante interessante, que diz assim: todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha o cumprimento. Nós deveríamos pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, o povo já foi disperso a partir dessa perseguição. E os apóstolos não. E aí a pergunta é: por que os apóstolos não foram dispersos? Não é? Porque quando você lê o texto, você precisa observar os detalhes. Todo mundo foi perseguido e enviado, menos os apóstolos. Algumas coisas nós podemos tirar desse texto. Primeiro, os apóstolos tinham uma missão específica em Jerusalém. Deus havia dado essa missão para eles. Eles deveriam continuar pregando ali em Jerusalém, voltando lá para Atos 1:8. Segundo, a perseguição, neste caso aqui, ela era mais forte para aqueles cristãos que falavam, não é, a língua grega. Não é? Os apóstolos falavam aramaico. Então, há alguns teólogos dizendo que foi uma perseguição também baseada na sua origem. Então, havia ali uma perseguição para aqueles que haviam se convertido e falavam grego. E esses, então, passaram a ser perseguidos diretamente pela igreja, diretamente naquela época, por Saulo e os seus homens ali. E os apóstolos, eles talvez tivessem mais proteção. Vocês vão lembrar que em alguns momentos dos primeiros capítulos que nós estudamos, mesmo o Sinédrio querendo fazer alguma coisa contra eles, eles tinham receio, porque havia uma grande multidão. Então, tudo indica que os apóstolos também talvez tivessem um pouco mais de proteção do que os demais, não é? Ou também que eles estivessem preparados para sofrer. Estavam preparados para sofrer, é só vermos depois como cada um deles morreu. Não é? Então, eles estavam preparados para isso. Então, a ideia de que, exceto os apóstolos, não foram dispersos é porque havia um motivo aí nesse sentido. Alguns homens piedosos, você vai observar no verso 2, septaram Estevão, e fizeram por causa dele grande lamentação. E aí no verso 3 vem de novo a nossa figura, talvez não a principal, mas a figura de maior destaque nesses próximos capítulos. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Esta palavra devastava no grego, ela significa destruir com brutalidade. Não é simplesmente algo que, quando lemos, ele devastava a igreja. Não, ele era alguém que, de uma forma
brutal, ele buscava destruir a igreja. E você não destrói alguma coisa deixando de pé. Então nós temos que lembrar que naquela época a igreja não era um templo, não era um lugar, não era um espaço onde as pessoas se reuniam, eram casas e o povo estava ali. Então quem é que Saulo destruía? As pessoas. Ele buscava as pessoas para destruir essas pessoas, não só para prender, né? Não só para prender. Então, o que ele está dizendo? Saulo, por sua vez, devastava a igreja. E olha como é que ele devastava. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é o homem aqui que perseguia a igreja de uma forma assustadora naquela época. Ou seja, ele matava as pessoas mesmo, ele levava, ele prendia. Não importa se era adulto, se era criança, quem quer que seja. Ele simplesmente entrava com a tropa dele, saía arrastando e jogava nas prisões. E muitas das pessoas morriam. E aqui começa, então, a expansão do Evangelho. Isso eu acho maravilhoso, porque, se você observar aí no verso 4, os que haviam sido dispersos, aqueles que haviam sido perseguidos, o que eles faziam? Pregava a palavra por onde quer que fosse. Isso é maravilhoso, gente. Essas pessoas estavam tão convictas da relação delas com Jesus que elas não estavam preocupadas com a perseguição, ou seja, elas eram perseguidas e aproveitavam para pregar o Evangelho, ou seja, ninguém ficava com medo, vamos ficar aqui no quarto, vamos ficar aqui dentro, escondidinho, esperando a perseguição passar. Não, foram espalhados e junto com esse espalhar, o Evangelho é espalhado. Isso me encanta, porque nós temos todas as oportunidades de pregar o Evangelho e não o fazemos. Ninguém aqui é perseguido. Você pode pregar o Evangelho onde você quiser. Se você quiser sair daqui na praça ali, abrir a sua Bíblia e pregar o Evangelho, talvez alguém vai rir de você, vão fazer uma chacota ou outra, né? Mas ninguém te proíbe de fazer isso. Ninguém está te perseguindo. E este povo aqui era perseguido. Estavam, não é, sendo caçados para serem mortos, presos e assim por diante. Então, iam para onde fosse. E aí no verso 5, começa aqui, aparece um personagem muito interessante, indo Felipe para uma cidade de Samaria. Lembre-se que Samaria era inimiga do povo judeu. Ou seja, lembre-se que lá, ainda quando nós tínhamos as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, não é? Antes da invasão das tribos do norte, e na invasão das tribos do norte, este povo é espalhado, e ali cria-se, então, este povo, porque ele se une a outros povos. Então, essa é uma história antiga, nós temos que voltar aí para entender. Mas Filipe, no verso 5, diz assim, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando, no verso 6, a multidão ouviu Filipe, a multidão de quê? De samaritanos, inimigos dos judeus naquele momento. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. 7, os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Uma coisa linda. Filipe, perseguido, vai para Samaria, começa a pregar, as pessoas começam a se converter, cego volta a enxergar, paralítico começa a andar, não é? Espíritos imundos saem, e aquele povo dá grande atenção. E o que acontece com essa grande atenção? Esse povo se converte. Esse povo entende quem é Jesus, eles aceitam as boas novas e começam a servi-lo. E aí, na sequência, vem a história de Simão Mago, que também não tem tanta importância para nós neste momento, mas o que eu quero que você perceba aí, ainda neste capítulo, é lá no verso 14. Aqui tem algo fundamental para mim, para você entendermos como o Evangelho transforma o coração dos homens. É lindo isso. Olha o que diz no verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, porque essa notícia chega lá em Jerusalém, diz assim, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, olha, lá na Samaria a coisa está arrebentando. Filipe está arrebentando em Samaria. Ele está pregando, o povo está se convertendo, tem cura. E aí Pedro e João decidem fazer o quê? Opa, vamos lá para Samaria. Volta comigo aí, se você puder, um pouquinho em Lucas, no capítulo 9, versos 51 e 56, você vai ver o que significa João ir para Samaria. Lucas, capítulo 9, versos a partir do 51. Volta lá, Lucas 9. Olha um fato que aconteceu na época que Jesus andava com seus discípulos, lá em Samaria. 9, Lucas capítulo 9, olha nos versos aí, a partir do verso 51. Olha que interessante como Deus faz. Todo mundo já abriu aí? Olha o que deve estar para você na tela também. Diz assim, olha, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu
resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano. Então, entraram lá em Samaria, num povoado para lhes falar, ou para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia a Jerusalém. Ou seja, o povo de Samaria não recebeu Jesus, nem recebeu o emissário que ele mandou para preparar algo, ou talvez uma casa, um lugar, para que eles pudessem fazer ali as refeições. E olha o que diz aí a partir daí, no verso 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, esse que agora estava indo para Samaria, tá? Tiago e João perguntaram, olha o que eles perguntam, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ou seja, essa era a visão que João tinha. Esse povo, Senhor, que nem te recebe, esse povo, se eu quiser, a gente pede aí para Deus mandar fogo do céu e destruir esse povo. Essa era a postura de João com relação a este povo samaritano. Mas essa era a postura de João antes dele entender a caminhada com Cristo, antes dele estar ali cheio do Espírito Santo, antes dele entender qual era o propósito. E ele continua, e aí respondeu, mas Jesus, voltando-se, repreendeu, dizendo, vocês não sabem do que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Aí volta lá para Atos, né? Porque aí você precisa entender que João saiu de Jerusalém e ir para Samaria, não é? Para continuar o trabalho que Filipe estava fazendo, tinha um significado muito especial. Ou seja, Deus havia mudado o coração de João. Esse é o Deus que nós servimos, que muda corações, mudou o seu, mudou o meu. Esse é o Deus que nós servimos, que muitas vezes você tinha alguém que era seu inimigo e hoje pode ser o seu melhor amigo, porque ele mudou a sua perspectiva de ver as coisas. E é isso que Deus faz. Deus mudou o coração de João, um homem de preconceituoso, porque era preconceituoso com relação aos samaritanos, ele passa a aceitar aquele povo como seus irmãos, como parte da sua família. Não era mais um povo excluído, um povo imundo, sujo, comparado a um cão. Era, a partir de então, irmãos em Cristo. Foi isso que Deus fez, mudou o coração dele. De um cara que, um espírito talvez de julgamento o tempo todo, a um cara que agora tinha um espírito de amor, não é? de compreensão. João é considerado o apóstolo do amor, aquele que talvez mais expressa essa caminhada amorosa, compreensão do que Cristo havia vindo para fazer. João, então, passa a entender que o Evangelho não era mais só para eles, não é? Era para todos aqueles que ouvissem de Jesus, inclusive os samaritanos. Inclusive os samaritanos. Por isso que as meninas, quando foram lá para a Vila Betânia, quando foram para Recife, foram impactadas. Porque você sair numa rua para orar por uma prostituta, sabendo que ela muitas vezes pode te interpretar mal, sabendo que ela pode não te receber, sabendo que ela pode te xingar, e você vai ali para dar um amor que ela não está acostumada. Não é? Você não vai ali para usar aquela pessoa como objeto, você vai ali para demonstrar o amor de Cristo. Ou pegar uma criança que não foi abandonada pelos seus pais e dar a essa criança amor. É isso que Deus fez no coração de João e faz no meu e no seu coração. Por isso que o Evangelho começa a ser expandido, porque as pessoas começam a entender que não é só para nós. Queridos, esse Evangelho não é só para nós que estamos aqui. Eu tenho falado isso domingo após domingo. Se você não entendeu isso ainda, você está no lugar errado, porque esse Evangelho precisa alcançar todo mundo. Não é para que essa igreja fique cheia. Já não cabe mais. Não é essa a ideia. Não é encher o nosso templo. É levar pessoas a Cristo, é levar pessoas que estavam perdidas aos pés do Senhor. É para que essas pessoas tenham o coração transformado como o meu, o seu foi transformado por ele. E é isso que aconteceu aqui com João. Então, João tem a sua vida transformada pelo Senhor a ponto de fazer isso. E aí você vai observar que lá nos versos 25, diz assim, no verso 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Eles continuaram pregando. E muitos samaritanos se converteram e aceitaram Jesus. Não é? Depois você tem aí ainda no capítulo 8, Filipe e o etíope. Essa é uma passagem muito importante para nós, porque você vai entender que isso foi uma ponte, não é, que Deus usou para que o Evangelho se fosse alcançado até a África. Não é? Foi uma semente do cristianismo plantada aqui para que o Evangelho pudesse crescer, talvez aqui um pouquinho de confins da terra, porque aqui nós estamos falando já de uma região mais longínqua, né? Mas Filipe prega então para esse etíope, você vai ver, e lá pelo ano 4, não é?
todo o povo etíope recebe a religião cristã como a religião oficial do país. Eles passam, então, a ser uma religião da nação. E tudo indica que é a partir deste homem. Um homem que Deus toca no coração de Filipe, porque você depois pode ler a história. Filipe, então, sai de Samaria, o Espírito Santo diz para ele, vai para tal lugar, tem lá um homem numa carruagem, lendo o profeta Isaías, e você vai explicar para ele sobre isso, e é o que acontece com Filipe, ele começa a correr, depois você pode ler o texto, do lado da carruagem, e aí ele entra nessa carruagem, o tipo pergunta se aqui ele estava lendo Isaías, ele pergunta esse texto aqui, quem ele está falando dele ou de outro, e aí, claro, que Filipe tinha acabado de ter experiências sobrenaturais ali com o que Jesus tinha feito, e Filipe então explica para ele que não, era o Jesus, esse Jesus Salvador, que veio para salvar a humanidade, e o etíope então pergunta para ele se ele poderia ser batizado, e ele é batizado. E aí, querido, é interessante você entender, porque se você puder voltar comigo à sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 56, volta comigo em Isaías, no capítulo 56, só para você entender versos 3 e 5, Isaías 53, versos 3 e 5. Se você depois na sua casa puder ver, lá em Deuteronômio, no capítulo 23, você vai ver que aos eunucos era proibido estarem no templo. Era proibido aos eunucos. Então, nós estamos falando de um homem aqui, eunuco. Então, este homem, segundo a lei em Deuteronômio, ele não poderia estar no templo, adorando no templo. E aqui Isaías traz uma profecia, inclusive para os eunucos. Diz a Isaías, no capítulo 56, versos 3, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor que os de filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. Ou seja, havia então uma proibição em Deuteronômio, havia uma promessa em Isaías, e quando Filipe, então, aqui prega a este eunuco, é o cumprimento dessa profecia. Porque esse eunuco aceita Jesus, Filipe o batiza ali naquele lugar, o eunuco volta, então, esse eunuco etíope, ele volta para o seu país convertido. E ele passa a ter acesso a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa mais adorar num templo, ele não tem mais restrição sobre a sua vida. Então, quando o Senhor manda que Filipe vá pregar ao eunuco, não era simplesmente, tem um eunuco passando, corre lá e prega o evangelho para ele. Não, Deus tinha propósito naquilo que estava fazendo. Não perca as oportunidades que Deus vai te dar, querido. Às vezes você está perdendo a oportunidade de permitir que o evangelho avance em áreas, porque Deus preparou alguém perto de você e você fica aí caladinho e não tem coragem de expor ou não tem coragem de falar sobre isso. Então, aqui no capítulo 8, é lindo por quê? Porque nós vemos aí Deus se preocupando com o povo africano, com o avanço do evangelho através de um homem. Só que este homem, ele era alguém com poder no seu país. Ele era uma autoridade no seu país, ele ia, claro, que chegar, e deve ter chego lá na Etiópia, e falado do que viu, do que sentiu, da sua caminhada, e muitos na Etiópia se converteram, a África, de alguma forma, foi alcançada pelo Senhor. E aí, no capítulo 9, nós temos a conversão daquele homem sanguíneo lá atrás, que nós começamos o capítulo lendo a respeito dele, que ele estava lá na morte de Estevão e consentiu na morte de Estevão. O que é importante entendermos aí na conversão de Saulo. Se você ver aí, observe comigo no verso 1 do capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Gente, é alguém que respira, isso é vida. Então, entenda isso. A vida de Saulo era perseguir a igreja. Saulo não tinha outra razão de viver, ele não tinha outra coisa para fazer da vida do que perseguir cristão. Essa era a motivação de Saulo. Por isso que diz aqui, olha, ele respirava, ele tinha isso como algo da vida dele, ou seja, ele queria destruir a igreja do Senhor. E aí é muito interessante pensar que, a partir do verso 2, diz assim, pediu-lhes carta, ele dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. Então, aqui Saulo está dizendo, olha, eu vou sair agora de Jerusalém, quero ir para Damasco, porque lá eu deve ter ouvido que o evangelho estava crescendo, não tem igreja, tem povo, eu quero ir lá perseguir esse povo. E o sacerdote deu carta para ele chegar lá com todo o poder, a autoridade, e devastar o que ele encontrasse em Damasco.
Ocorre que na caminhada, veja aí no verso 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Gente, este homem, ele consentiu na morte de Estevão, ele liderou essa perseguição violenta ali em Jerusalém, que eu já disse para vocês. Ele tinha como meta destruir, não é, com brutalidade a igreja. Acabei de dizer para você que ele respirava ameaças e morte contra os cristãos. Ele se considerava um zeloso defensor da lei, por isso que ele fazia isso. Ele mesmo diz isso lá em Filipenses. Ele sentia prazer na perseguição, ele fala isso aos Gálatas. Ele dizia: eu tinha prazer em perseguir os cristãos, não é? Eu até anotei aqui, não é, que Paulo poderia ser chamado Saulo, talvez colocasse assim: Saulo, o terror dos cristãos. Era isso que era este homem. Ele era o terror dos cristãos da época. Só que esse terror dos cristãos da época tem um encontro com Jesus. Isso é fantástico, gente. Quando eu olho para um Saulo, não há. Deus pode fazer todas as coisas. Não há uma pessoa perdida para o Senhor. É isso que você precisa entender. Não há alguém que diz assim: essa pessoa é muito má, essa pessoa é má demais, ela não tem salvação. Tem, se ela quiser, tem. Se ela quiser, tem. E aqui, quando ele aparece para Saulo, veja lá no verso 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Aqui, amado, já é ordem de Deus. É ordem de Deus, levanta-se, vai lá para a cidade, espera lá. Fica lá esperando, não é? E eu vou te orientar o que você vai fazer. Mudou o Senhor, mudou Deus, mudou as ordens das coisas para Saulo. E o que Saulo faz? Ele retruca? Não, ele sai e vai para lá. Fica 3 dias, 3 noites, orando, jejuando, cego, sem enxergar absolutamente nada, esperando de Deus o que Deus queria dele. Eu fico imaginando o alvoroço que foi, porque ele tinha pessoas junto com ele. Ele não estava sozinho naquela ida pela mata. Eu não sei o que ele falou para os seus capangas, eu não sei o que ele falou para quem estava com ele. Tipo: gente, a casa caiu, viu? O negócio agora é outro. Agora fica aí, toca a vida de vocês, porque eu preciso ir embora, porque o texto não diz isso, a palavra não diz isso, eu estou aqui imaginando. Mas ele vai e fica ali aguardando, então, o que o Senhor tinha para ele. E aí você vai observar lá no verso 13, quando Deus, então, fala para Ananias: Ananias, vai lá, não é? Você vai orar por Saulo, e Saulo vai, né, ser curado dessa cegueira. Ananias fica apavorado, porque a mesma coisa fala assim: olha, você vai lá, vai orar por aquela pessoa, mas Senhor, ele é um demônio, ele é alguém, ele é um assassino, ele é um serial killer, ele matou muita gente. Olha o que Ananias aí então responde no verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Verso 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ponto. É isso que Deus fez. Pegou o maior assassino da época. Pegou o maior perseguidor da igreja. E transforma esse homem no maior discípulo, que talvez para mim Paulo é, entre os discípulos, é o maior discípulo que já existiu até hoje, ou seja, um homem que escreveu cartas, que nos abençoou de uma forma sobrenatural, e Deus transforma este homem. E aí você vai ver que Ananias vai então, não é, até Saulo, diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, olha o que Ananias disse: irmão Saulo, irmão Saulo, porque Ananias entendeu o que Deus fez. E aí é fé, amados, é fé, irmão Saulo. Não é? Irmão Saulo, ele diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Olha, eles não tinham falado entre eles. Olha como é a revelação do Espírito Santo aqui, porque Ananias não chegou e falou: Paulo, me conta a sua história. Não, ele chegou dizendo o que Deus mandou fazer. E Ananias não estava lá no momento que aconteceu. Ele disse assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado, depois de comer, recuperou as suas forças. Pronto, tem um discípulo aqui, prontinho para começar a sofrer pelo meu nome.
Sofrer pelo meu nome. Não para se hospedar nos melhores hotéis. Não para andar de carros de luxo. Não para ser paparicado pelas pessoas. Não, é para sofrer em nome de Jesus. O Senhor não nos chamou para outra coisa, querido. Se você não está sofrendo é porque Deus é bom contigo. Se você não está passando nenhum apuro agora é porque Ele é bom, Ele é gracioso. Mas Ele nos chamou para sofrer pelo nome dEle. Ele nos chamou para pagar o preço. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. Ele nos chamou para trazer pessoas a caminhar com Ele. Eu lembro de uma igreja que usava um lema no passado que era assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Eu acho que é venha para Jesus e comece a sofrer. Por aquilo que vale a pena. Por aquilo que vale a pena. É ruim quando a gente sofre por coisas que não valem a pena. Mas sofrer por Jesus vale a pena. Nós sabemos onde vamos. Nós sabemos para onde estamos caminhando. Nós sabemos qual é o nosso fim. Nós sabemos aonde estaremos. Então é sofrer por uma boa causa. Ou sofrer por uma causa que já está ganha. Nós só vamos ter um tempo aí, se Ele nos chamar para alguma coisa que nos faça sofrer. Mas a grande maioria de nós não sofre por Jesus. Você não sofre por Jesus, você não é perseguido. Hoje nem chacota fazer mais, porque ser crente ficou bacana, é legal ser crente, não é? Todo mundo que acha que você é crente, nossa, que legal ser crente. É isso. E aí você vai observar no verso 9, lá já na segunda parte aí, observe no verso, a partir do 20 aí, né, parte do 19, 20. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Né? E aí ele começa a pregar na sinagoga, porque ele era um líder. Ele começa a falar, ele começa a ensinar. Né? E aí você vai ver no 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. E eles continuam. Né? Quando chegou a Jerusalém, lá no 26, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Eu acho que todo mundo achava que ele era um agente secreto. Ele fez tudo isso, está aqui, não é? Vai perseguir, vai contar. Porque, gente, você não pensaria? Deixa entrar um Saulo aqui e falar assim, esse cara aí, eu vou ter que dar um tempo para ele para ver se realmente ele, não é? Todo mundo tem medo, não é? E assim os apóstolos. E aí ele continua aí, no 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, vem aqui Barnabé e dá uma assina ali, um salvo-conduto, uma carta, dizendo, não, eu sei, eu estou acompanhando, eu sei que este homem mudou de vida. Né? Mas aí, se você continuar comigo, você vai ver que no verso 29 ele diz que ele falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentaram matá-lo. E aí no 30, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. Lembra? Paulo de Tarso. Então ele é enviado para Tarso. Olha, o negócio está feio para você aqui, o povo não está acreditando. Se você ficar aqui, meu irmão, vão cortar a tua cabeça. O negócio é o seguinte, volta para a tua casa, lá em Tarso, fica quietinho lá em Tarso, até essa poeira abaixar, até as coisas se normalizarem, depois a gente vê o que faz. É essa a ideia aqui com o pobre do Saulo, né? Que um homem que estava cheio de vontade de falar de Jesus, mas... E aí você vai ver no 31, que diz aí do 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então a igreja enfrentou aqui uma calma, eu acho que foi por causa de Saulo. Olha, o cara se converte, a igreja fica tranquila, não é? Fica tranquila. Dá a impressão de que é isso. Não sei, eu estou aqui só conjecturando, tá bom, queridos? E aí você vai ver nos versos 32 para frente, no capítulo 9, você vai ver que ali os apóstolos viajavam por toda parte, Pedro viajava, essa turma viajava pregando. Né? Pedro, então, encontra um paralítico aqui em Lida, e ali esse paralítico chamado Enéas estava acamado fazia 8 anos. Você vai ver que aqui Pedro, então, em nome de Jesus, cura esse paralítico, que estava paralítico há 8 anos, e o mais importante não é a cura que Pedro faz, mas o que diz no verso 35. Todos os que viviam em Lida e Saroma o viram e se converteram ao Senhor. Viram o quê? O milagre que Pedro havia feito. Por isso que eu disse domingo passado. Os milagres de Deus não é porque você é bonzinho, você merece ser curado. É porque os milagres de Deus sobre a sua vida precisa levar outras pessoas a Cristo. Então o milagre tem um objetivo, que é o nome do Senhor ser glorificado, exaltado e a palavra ser espalhada. Por isso que ele diz, se você já recebeu da parte de Deus um milagre na sua vida, abra sua boca.
Não é porque você merece viver um pouco mais neste mundo. Não, você não merece nada. Nós não merecemos nada, nós sabemos disso. Mas Deus fez um milagre na sua vida, conte o milagre, para que outras pessoas possam conhecer esse Jesus. Né? E aí você vai ver que ainda nesse curto espaço aí, no verso 36, em Jope havia uma discípula chamada Tábita, não é? Que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras, dar esmolas, e ela também fica adoentada, ela tem ali uma dificuldade, e ela é curada por Pedro, ou seja, Pedro vem. Esta mulher, se você observar naqueles dias, ela ficou doente e morreu, seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior, e você vai, as mulheres estão ali chorando, lamentando por ela, Pedro então fica sabendo disso, Pedro então vai até ela, e lá no verso 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, diz: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomou pela mão, ajudou a descer, pôs de pé. Então, Pedro aqui, em nome de Jesus, traz de novo essa mulher à vida. O milagre é o mais importante? Não, o mais importante vem a seguir. Verso 42, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Gente, essa mulher morreu de novo, ela não está viva lá. Ela morreu e está com o Senhor na eternidade. Quantas pessoas em Jope, a partir desse milagre que Pedro fez em nome de Jesus, se converteram e serviram ao Senhor e estão na eternidade, que nós vamos encontrá-los lá. Então, o foco não pode ser o milagre, o foco tem que ser o que o milagre traz, não só para a pessoa que recebe, mas aqueles que estão à sua volta. É por isso que nós vamos falar sobre isso, abrir a nossa boca. Encerra, então, o capítulo 9, aí você vai lá para o verso 10. O verso 10 é lindo, porque o capítulo 10 de Lucas vai falar sobre um centurião, sobre Cornélio. E é interessante isso, porque todo o capítulo fala desta figura chamada Cornélio, que não era, ele era um gentil, ele era um centurião, ele era um homem que pertencia ao exército romano. Não é? E você vai ver aí no capítulo 10 que esse homem não está com a sua família reunida, todo mundo reunido, e o texto diz que ele era, e observe aí no verso 1 do capítulo 10, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Verso 2, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 6, ele está orando, né? E aí você vai observar lá no verso 4, que diz que quando Deus, né, que se aproxima dele, diz Cornélio, ele diz assim, atemorizado Cornélio, no verso 4, olhou para ele e perguntou, quem é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então aqui ele manda homens até aonde Pedro estava, para que Pedro, então, pudesse vir falar com a família de Cornélio, não é, sobre o Evangelho. Pedro está lá em Jope. Lembra que Pedro tem aquele sonho, que desce aquele lençol, com uma série de comidas impuras, ele diz, Senhor, não vou comer. Ele está dizendo, impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Ou seja, o Senhor está mostrando a Pedro também que o Evangelho devia ser pregado a todas as pessoas que quisessem ouvir do Senhor. E aí Pedro, então, vem com aqueles soldados de Cornélio até a casa de Cornélio, e ele prega, então, para a família e para todos aqueles que estavam ali na casa de Cornélio. Não é? E aí Pedro é interessante, porque se você observar lá no verso 27, olha como o Evangelho tem que nos fazer, queridos, romper com algumas coisas que nós entendemos muitas vezes que, olha, será que eu posso fazer isso ou não? Olha o que ele diz, que Pedro fala aí no verso 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes diz, você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E aqui, então, Pedro expõe o Evangelho para aquela família de Cornélio, expõe, vai explicando para eles tudo o que havia acontecido. Aí, se você vê no verso 34, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Lá no verso 44, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse,
Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E aí toda a família de Cornélio, a primeira família de gentios, aceita Jesus, são batizados, não é? E começa a caminhar com a igreja. Olha o Evangelho, lembra? Jerusalém, Judeia e Samaria. Não era só para judeus. Não era só para judeus, era para todos aqueles que quisessem ouvir do Senhor. Samaritanos, gentios, estrangeiros, africanos, todos aqueles que ouvissem as boas novas e aceitassem as boas novas. Então, o capítulo 10 trata sobre esse centurião, um homem temente a Deus que tem toda a sua família transformada. E aí, no capítulo 11, Pedro tem que se explicar para a igreja, porque a igreja ainda tinha lá os seus preconceitos. Né? Então, Pedro tem que explicar para os seus parceiros por que ele foi, então, na casa de Cornélio, por que ele aceitou esse convite. E Pedro, então, conta para eles o sonho que teve, conta toda essa experiência, conta o que aconteceu. E lá no verso 18, ouvindo isso, ouvindo o testemunho de Pedro, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Até mesmo para mim e para você. Porque nessa visão aqui nós somos gentios, ou seja, até para nós, não é? Nós passamos a ter acesso a Ele como Cornélio e sua família. E aí, queridos, nasce uma igreja linda em Antioquia. Eu estou já no último capítulo, né, dessa exposição de hoje. E essa igreja de Antioquia é um modelo de igreja para todas as igrejas missionárias hoje no mundo. A partir do verso 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Isso aqui é outra coisa que me encanta. Quando eles são dispersos em Jerusalém, não há uma regra. Ninguém estabeleceu lá olha, você vai sair daqui, mas você vai falar só para judeus. Não, a ideia deles, a princípio, era só judeus, porque eles eram judeus. Eles tinham ainda a lei, de Moisés, eles estavam vivendo debaixo do que eles haviam aprendido. Mas você vai observar que, naturalmente, eles começam a pregar a outros povos. Não há aqui a ação do Espírito Santo, não é uma coisa que foi dizer, a partir de agora pode ir lá. Não é a partir de agora pode ir lá. Ou seja, eles começaram a sentir isso, começaram a sentir desejo de compartilhar. Pedro teve a experiência do lençol, mas aqui não diz que os demais tiveram qualquer tipo de experiência. Eles simplesmente começaram a pregar o Evangelho para quem quisesse ouvir. E aí diz no verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos de onde? Lá da igreja de Jerusalém. O quartel-general era Jerusalém, viu, gente? O quartel-general era lá. Tudo que acontecia devia levar meses para chegar, mas chegava lá, a notícia chegava lá. Não é? Então está dizendo, a notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E eles enviaram quem? Barnabé, a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, essa igreja aqui de Antioquia, ela mostra isso. Primeiro, ela entendeu que a igreja pode crescer mesmo em momentos difíceis. Não há momentos para Deus para que a igreja cresça. A igreja cresceu no meio da Segunda Guerra, da Primeira Guerra. A igreja cresceu no meio da pandemia de Covid. Talvez seja a crise mais recente que eu e você vivemos. A nossa igreja cresceu na pandemia. Ou seja, não há limites para o que Deus pode fazer quando um grupo decide servi-lo de todo o coração, depender dele de todo o coração. E a igreja de Antioquia entendeu isso. Né? O evangelho deve ser anunciado a todos. Eles faziam isso, eu acabei de ler aqui. Ou seja, não havia acepção de pessoas. Quer ouvir do evangelho? Vem aqui. Né? E eles pregavam o evangelho a todas as pessoas. O crescimento da igreja de Antioquia era atribuído a Deus. E esse é o cuidado que nós temos que tomar, querido. Se nós estamos crescendo como igreja, o responsável é o Senhor, não é o pastor Wilde, não é você, não é o nosso louvor maravilhoso, não é o Kids. Não, isso são ações que Deus usa para a igreja crescer. A igreja é composta de pessoas. Agora, a igreja cresce quando você, cheio do Espírito Santo, proclama o Evangelho.
quando você fala para as pessoas, quando você conta o seu testemunho. Atos 1:8, e serão minhas testemunhas, eu e você somos testemunhas. E nós vamos ter isso muito claro, então, atribuir o crescimento a Deus, encorajamento é essencial para o crescimento. É por isso que eu estou aqui todo domingo encorajando você. Estude, leia, pregue o Evangelho, chame pessoas, convide pessoas para a tua casa, leva para tomar um café, fale da sua vida, conte o seu testemunho para essas pessoas. Nós estamos formando líderes aqui na igreja, temos vários líderes aqui na igreja, trabalhando e servindo, né, e capacitando esses líderes. Então, é isso que a igreja de Antioquia fazia, e isso foi fundamental para que essa igreja se tornasse um modelo, uma referência para as outras igrejas em várias partes do mundo. E aí, já encerrando aí este capítulo, para você entender, né, você tem lá no verso 25 algo fundamental, uma informação muito importante para mim e para você. Então, Barnabé foi a Tarso procurar quem? Saulo. Lembra que lá atrás, né, nós lemos lá em Atos 29, que eles queriam matar Paulo e eles mandaram ele para onde? Lá para Tarso. Mas aqui Barnabé está lá perto dele e diz assim, poxa vida, Saulo está lá, né, já está lá um tempo no molho, vamos trazer esse menino para cá. Eu não sei se você tem noção de quanto tempo Paulo ficou em Tarso. Calcula que se entre 8 a 10 anos o tempo que Paulo ficou lá no molho, sem notícia, quietinho lá na sua cidade de origem. De 8 a 10 anos. Né? E às vezes você reclama porque tem alguns meses que você está aí no molho, que Deus colocou no molho. 8 a 10 anos aguardando notícias, estudando, aprendendo, porque Paulo era alguém que gostava de estudar e aprender. Então, Barnabé, no verso 25, foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Traz, então, Saulo para essa igreja vibrante em Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Interessante, 10 anos que Paulo ficou lá em Tarso. Se ele está ensinando aqui, significa que ele aprendeu nos 10 anos, né? Se ele tivesse ficado 10 anos murmurando e reclamando, ninguém faz nada, ninguém vem aqui, ninguém me ensina, ninguém me ajuda. Não, Paulo foi aprendendo a ponto de poder ensinar. E aqui diz que eles ficaram ali, olha. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram a primeira vez chamados de cristãos. Sabe o que é ser chamado de cristão aqui? Eles diziam assim, aqueles lá se parecem com Cristo. Por isso o nome cristãos. Olha a tua responsabilidade. Quando alguém diz assim, você é cristão? Sou. Está dizendo assim, eu sou parecido com Cristo. Por isso que eles eram chamados. Olha lá, eles falavam pequenos cristos. Olha os pequenos cristos, olha lá, aquele povo lá que parece com Cristo. Por isso o termo cristão, aqui em Antioquia, pela primeira vez. E aí você vai ver que eles descem até Jerusalém para uma conversa. No capítulo 12, então, Pedro é preso. Pedro é preso aí no capítulo 12, diz aí no início do capítulo 12, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, que era o comandante da época, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães, e aí prende Pedro lá no verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E aqui é algo sobrenatural de Deus acontece. Pedro estava preso entre soldados, algemados, e assim por diante, as algemas caem. Pedro, então, é liberto daquela prisão de uma forma... Nem ele acreditou quando ele estava lá fora, ele olha para trás e fala, o que aconteceu? Foi liberto. Volta para casa, onde a igreja está orando, bate na porta, não acreditam que é ele entra, é recebido pela igreja que orava por ele, e aí, depois disso... Herodes morre de uma forma comida por vermes, porque trouxe para ele a glória que era de Deus. E aí nós encerramos aqui, se você observar lá nos versos 25 do capítulo 12, encerrando assim, tendo terminado sua missão, Barnabé e Paulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E aí encerramos a parte que a igreja cresce para a Judéia e Samaria. Então, do capítulo 1 ao 7, nós tratamos da igreja de Jerusalém, do capítulo 8 ao 12, tratamos da igreja que sai de Jerusalém perseguida e vai para Samaria, Judéia e Samaria, e o evangelho se expande para toda essa região. Na próxima semana eu quero tratar já, quando então começa a primeira viagem missionária de Paulo, as igrejas são plantadas a partir daí. Mas eu espero que você tenha aprendido com o Senhor neste tempo. Este livro
principalmente o livro de Atos, tem que ser para mim e para você um manual, porque é a continuidade daquilo que nós temos que fazer. Atos não encerrou, Atos não encerra. Não é? Os Atos dos Apóstolos continua nos dias de hoje, com aquilo que você está fazendo, com aquilo que eu estou fazendo. A diferença é que a gente não tem aí um Lucas que começa a narrar a história, mas continua nos dias de hoje para mim e para você. Amém, queridos? Espero que você tenha aprendido. Fique de pé, quero orar contigo. Você pode depois ler novamente esses capítulos na sua casa, estudar sobre eles, né, meditar sobre eles, trazer para o teu dia a dia e aprender com eles. Tá? Deus, obrigado, Pai, obrigado pela exposição do livro de Atos, obrigado por essa segunda parte hoje. Obrigado porque nós aprendemos, Pai, que a igreja cresce, a igreja avança, porque é a tua igreja. Não há nada que pode parar a tua igreja, absolutamente nada. A tua igreja, Deus, ela avança porque ela é sua. A tua igreja avança, Senhor, porque o Senhor é o comandante, o Senhor é o chefe, o Senhor é que manda, o Senhor é que dá direção para tudo aquilo que precisa ser feito. E quando olhamos ali para a igreja que é perseguida em Jerusalém, e esses amados, Deus, são perseguidos e pregam o teu evangelho, Pai, isso tem que nos motivar a sermos melhores cristãos, melhores discípulos. Isso tem que nos motivar, Deus, a preparar e aproveitar as melhores oportunidades. Às vezes não estamos sendo perseguidos, mas o Senhor nos dá oportunidades ímpares de compartilhar o teu evangelho. E às vezes nós ficamos constrangidos, medrosos, não queremos fazer isso, e o Senhor nos deu oportunidades tão lindas, como o Senhor deu a Filipe, pregando em Samaria, a ponto de Deus levar João até aquele lugar. João que, há um tempo atrás, queria enviar fogo do céu para destruir aquele povo, agora está ali pregando o evangelho, amando aquele povo, falando do teu amor, levando vida e esperança ao povo samaritano. Filipe, Deus usado pelo Senhor, que fala para aquele etíope de uma forma tão especial, trazendo revelação a ele daquilo que ele estava lendo. Este homem se converte, é batizado por Filipe, e depois disso, Deus, a África é alcançada pelo teu evangelho. Quando olhamos a ação do teu Espírito, Deus, usando Pedro ali para que ele pudesse falar à família de Cornélio, e toda aquela família se converteu, ou a ação do Senhor diretamente sobre a vida de Saulo, fazendo com que aquele homem, Deus, se convertesse de fato, e que ele pudesse, então, pregar o teu evangelho, que ele pudesse entender que a partir dali sofreria pelo Senhor. Deus, quando olhamos para tudo isso que nós lemos nessa manhã e que aprendemos nessa manhã, isso precisa nos motivar a sermos melhores discípulos do Senhor. Pai, que caia por terra toda meninice, que caia por terra, Deus, todo desejo que muitas vezes temos de reconhecimento, que caia por terra, Deus, toda criancice da nossa parte, que nós possamos olhar para esses homens que, se estamos aqui, é porque eles pagaram um preço muito alto para que o evangelho pudesse ser pregado. Porque quando olharmos para eles, Pai, sejamos motivados a viver de fato o evangelho, como nós ouvimos no testemunho aqui hoje, das meninas ali em Recife, um lugar, Deus, onde a tua palavra pode ser aberta em alguns momentos, mas na maioria das vezes, cada voluntário ali, Deus, daquele projeto, eles pregam a tua palavra através das ações, através do abraço, através de uma palavra de consolo, através de uma varrer a calçada ou de limpar o ambiente. Estão pregando o teu evangelho, estão demonstrando o amor de Cristo. Que assim seja a nossa vida. Nós possamos fazer isso, Pai, no nosso dia a dia, nessa semana. Dá-nos oportunidade de demonstrar o quanto amamos as pessoas e o quanto nós devemos levar o Evangelho àqueles que não te conhecem. Pai, que, de fato, o livro de Atos seja para a nossa igreja um manual, como é toda a sua palavra, mas o livro de Atos especialmente, nos ensinando, nos orientando e nos motivando a pregar o Evangelho aqui na nossa Jerusalém, em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Faz isso na comunidade Batista Bethesda, faz isso na vida de cada um dos amados aqui, que o teu nome possa ser honrado, exaltado e glorificado, Pai. É assim que nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.